Transformers, ficção científica ou previsão do futuro? E aí, pessoal, tudo 100%? Vamos fazer um vídeo diferente hoje, falar um pouco sobre as novidades e como está a evolução da tecnologia, inteligência artificial, robótica e como fica o emprego das pessoas no meio disso tudo. Então, olha só, quem é dos anos 80 vai lembrar, né? Imagino eu que lembre. Os Transformers são robôs alienígenas fictícios no formato humanoide de uma franquia da Hasbro, capazes de transformar seus corpos em objetos inócuos, metamorfos, como veículos, inicialmente lançados em 1984, como uma linha de brinquedos boneco. Então, eu particularmente gosto muito de Transformers, sempre que lança o filme eu fico ansioso para assistir, eu gosto bastante. E a gente está vendo hoje em dia aqui, né, os robôs da Tesla, aqui em novembro de 2022, tinha esse robô aqui, né, geração 1, lançado em março de 2023, e agora, né, todo mundo deve ter visto aí na internet, esse Tesla aqui, esquisitão, dá um medinho, não dá não? Ver esse troço aqui. O link, como sempre, o link tá na descrição, tá? Então, quem quiser assistir, assiste ali na descrição. Mas o que mais me impressionou aqui foi esse trecho aqui que eu quero mostrar com vocês. Olha só que interessante aqui. Cada dedo dele aqui, né? É um sensor e tem um mapa de calor indicando qual é a força que ele está aplicando e até onde que está indo essa força aqui, né? Como vocês já viram, ou se não viram, tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer esses mapa de calor com o objeto mapa no ClickSense. E observe que não é só com dados de mapa, né? Você pode fazer mapa de calor com várias outras informações. Então, esse que é o incrível aqui. Então, se a gente vê aqui, ó, ele pegando o ovo e colocando, olha a acessibilidade disso aqui, né? Claro que tem, olha o rebolado da criança. Claro que também tem a questão que muita gente diz o seguinte, né? Ah, não, mas ele não está autônomo, isso aí tem uma pessoa por trás, a gente já vai falar sobre isso. Porém, ele anda autônomo sim, tá? Mas como ainda está em processo de treinamento da inteligência artificial, tem essa questão dele ser pilotado em alguns momentos, mas na maioria das vezes, até para andar, ele está andando de forma autônoma também, tá? E além desse da Tesla, tem esse outro aqui, né, que é o Kepler Forerunner K2. Esse aqui você pode escolher a cor, né? Eu quero o meu laranja escrito BIDAZ assim no peito, né? E aqui mostra o treinamento, né? Como ele está fazendo treinamento. O rapaz ali faz os movimentos. Isso vai ser armazenado e vai treinando a inteligência artificial, mas depois ele fazer os movimentos naturalmente, né? Vou tirar o áudio aqui para poder não ficar falando e o áudio ao mesmo tempo, né? Também tem o esse aqui para mim com certeza é o mais esquisito de todos. Eu vou deixar o som desse bicho andando aqui, cara, esse bicho se mexendo, desse bicho, né, dessa coisa aqui. Tem que atacar com a educação, tá, pessoal? Fala robozinho, né? Porque quando eles estiverem autônomos e virem atrás de nós, eles vão primeiro em quem ele xingou, né? A gente tem que tratar os robôs de forma bem. Isso aqui é muito exorcista, né, cara? Olha lá, isso aqui é uma coisa muito interessante. Esses pontos aqui marca os pontos de referência, né? Como se fosse no mapa, como se fosse a geolocalização ali, para ele saber qual que é a distância. Eu não sei exatamente o termo técnico, né? Eu sou mais curioso dessa área do que especialista nisso. Minha especialidade mesmo é análise de dados, né? Não essas questões de visão computacional, mas eu fico curioso, gosto bastante de acompanhar. Então ele vê essas distâncias aqui, aqui tem uma peça, e aí vocês vão ver que quando ele puxa a peça, ó, ele forma uma peça 3D na visão computacional aqui da máquina, né? Então aqui a gente consegue ver como que ele enxerga o mundo misturado, né? A realidade aumentada ali com a visão dele e o que ele tem que fazer. Então, olha lá, aqui ele mostra a peça, aí tem o cálculo aqui do tamanho da peça e os pontos de encontro aqui
para saber se a peça cabe ou não, e daí ele vai e encaixa a peça ali. Quando ele erra, aqui ele tá bem autônomo, tá? Tem um momento aqui, ó, essa aqui, se não me engano, ele erra. Na hora que ele vai encaixar a peça ali, ele erra, ó lá, ó. Ele dá um pulo ali. Eu me assustei quando vi que ele deu um pulo, né? Eu sou louco, olha lá. Aí, aqui tá o pessoal, eu vi o pessoal comentando também, de que esse rapaz aqui é o que tá operando o robô aqui. Na verdade, não, né? Isso aqui é uma estrutura de câmeras, né? Essa imagem que a gente tá vendo filmando o robô trabalhando aqui é exatamente essa pessoa aqui, e o robô tá vendo ele aqui, né? Essa pessoa aqui com aquele sistema de câmeras de estabilização de imagem e tal. Então, esse aqui não é o operador do robô, o robô é autônomo, ele tá filmando o robô. Essa imagem que a gente tá assistindo aqui, ele tá gravando. Olha lá, deu um pulo ali, agora vai encaixar a peça no lugar certo. Mas o mais estranho que eu acho nesse robô aqui é essa movimentação dele, ó. Ele vai virar a cabeça 180 graus ali, ó. Olha lá, ele vai andando de costas, ele vira o corpo e se torce todo, né? Um bagulho doido. Mas enfim, e os empregos nessa história toda, né? Tesla está contratando pessoas para se comportar como robôs humanoides e treinar o Optimus. O papel dos operadores de coleta de dados. As pessoas fazem os movimentos das mãos, isso gera um grande volume de dados, armazena esses dados, né? E faz a aprendizagem de máquina com esses dados, ou seja, tudo da nossa área, né? Quem é da área de análise de dados. Por isso que eu brinquei do Transformers talvez ser uma previsão do futuro, né? Porque você imagina o seguinte, se em 100 anos, menos de 100 anos, né? A gente está em 2004, em 2004, nossa, voltei no tempo. A gente está em 2024. Em 1924, né? Eu acho que não tinha nem começado a Segunda Guerra Mundial, certo? Foi lá na década de 30, década de 40, né? Se não me falha a memória. Então ninguém se falava de robô ali naquela época. Apesar de ter os animes ali em 84, a gente tá falando da década de 80, cara. Imagina, ó, da década de 80 pra cá, foi onde, né, surgiu aí os robôs, tinha o Jaspion, o Jiraiya, todo mundo lembra desses animes, né? Até hoje, a gente não tem 50 anos, sei lá, 100 anos, né? Não tem 100 anos que a gente evoluiu e a gente tá tendo robôs nesse nível. Daqui a 100 anos e daqui a 1000 anos, ou daqui a 10 mil anos, o ser humano não vai mais existir e as máquinas vão continuar evoluindo, então Transformers existem. Onde que eu quero chegar com tudo isso, né? Esse conversa vai, conversa vem. Não sei se vocês estão sabendo, a Google disponibilizou o Notebook LM. É grátis por enquanto, né? Então está disponível aí no google.com, né? notebooklm.google.com. Eu fiz o upload do meu site, coloquei aqui uma fonte de dados do meu site, coloquei aqui as transcrições dos vídeos que eu faço, não todos, né? Não tenho a transcrição de todos, depois eu vou fazendo com calma dos que eu não fiz ainda, mas normalmente eu faço a transcrição de todos os meus vídeos para usar a inteligência artificial, fazer as músicas que tem aqui no canal, que eu sempre publico aí nos cortes, né? As músicas que eu faço das transcrições dos vídeos que eu gravo. Também coloquei aqui o link do próprio vídeo, de 2 vídeos ali que eu não tenho transcrição. Os textos são trechos de um canal no YouTube chamado BI Inteligência de Negócios, que ensina como usar o software ClickSense para análise de dados. Os vídeos abordam tópicos como modelagem de dados associativos, mapeamento de documentos, criação de dashboards e análise de demonstração de resultados do exercício, DRE. O objetivo do canal é ajudar as pessoas a entender melhor seus dados e a apresentar as informações de forma clara e eficaz. Olha só que interessante. Eu vou copiar essa descrição e vou colocar no meu canal, e no meu site, porque eu não consegui fazer uma descrição melhor do que o meu canal. Olha que loucura. Eu subi aqui o que eu falei nos vídeos, 2 vídeos e o meu site, e ele fez um resumo dessas informações melhor do que se eu tivesse pedido para ele fazer um resumo. Além de gerar algumas perguntas aqui, de sugestão de perguntas, mas o mais impressionante é
Visão geral em áudio. Welcome to your personalized deep dive into ClickSense. Ooh, fun. Yeah, it looks like you've been spending some time with Bytes e Inteligência de Negócios on YouTube. Então, eu estou gerando aqui a conversa baseado nessas informações que eu carreguei aqui nas fontes de dados e as fontes selecionadas, e a gente vai ver o resultado dessa geração de conversa aqui quando ele terminar. O que foi que ele gerou de bate-papo com relação a essas informações dos vídeos que eu gravei para o canal. Prontinho, gerou aqui. Como vocês viram aqui, né? Eu deixei aberto aqui um tempo, apesar de eu acelerar o vídeo, provavelmente dar um pause aí, você vai conseguir ler. E aqui tem algumas informações, por exemplo, no momento as visões gerais de áudio estão disponíveis apenas em inglês. Então vamos ouvir? Não ouvi ainda, tá? Vou ouvir junto com vocês. Vocês viram, eu estava gerando aqui, eu só vou dar o play aqui. Vamos ver, e aí eu dou minhas opiniões e espero que vocês deixem nos comentários aí as opiniões de vocês. Vamos nessa. E aí, pessoal, tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo. Opa, Hoje a gente vai se aprofundar no ClickSense, isso aí. na plataforma de análise de dados, né, que promete revolucionar a forma como a gente trabalha com informação. E a gente tem aqui transcrições de vídeos do YouTube, arquivos de texto direto da fonte, expert, né, em ClickSense. Que legal. E para nos guiar nesse labirinto de dados, a gente tem a companhia de um especialista Olá a todos. que manja tudo em ClickSense. Um prazer estar aqui para desmistificar o ClickSense. Que bom ter você aqui. Mostrar como essa ferramenta pode facilitar a vida, principalmente para quem se perde nas planilhas do Excel. E já que você tocou nesse ponto crucial, né, o Excel, vamos começar falando sobre a construção da DRIA, a famosa demonstração do resultado do exercício. Boa. Um dos materiais que a gente recebeu destaca como o ClickSense dá um banho no Excel nesse quesito, né? Com certeza. No Excel, qualquer mudança nos... Uma coisa que vocês vão estranhar aqui é, como assim, Adriano? Ele tá falando em português e você acabou de ler que só pode ser em inglês. Então, isso é o que está escrito, né? Que só pode ser em inglês. Mas quando a gente escreve o prompt para pedir o que quer, o resumo, ou fazer uma pergunta e ele fazer essa visão geral em áudio, você pode colocar no prompt lá que você quer que seja em português e etc. Então é engenharia de prompt, tá? dados pode virar uma avalanche de erros. E retrabalho manual, né? É. No ClickSense, a atualização dos dados é automática. É dinâmica, garantindo a consistência das informações sem dor de cabeça. Nossa, isso me lembra de incontáveis horas perdidas tentando corrigir fórmulas quebradas no Excel, como tentar tapar um buraco num balde furado. Mas com o ClickSense parece que a gente finalmente tem as ferramentas certas para controlar esse fluxo de dados. Né? Exatamente. E além da atualização automática, a estrutura de dados do ClickSense também faz toda a diferença. Priorizar linhas em vez de colunas, né? Para análise, principalmente quando a gente lida com dados que mudam o tempo todo, como os impostos, né, no Brasil, é essencial para uma análise eficiente. Imagina tentar analisar uns musi já pronto, né? Nossa, verdade. É muito mais fácil entender os ingredientes individualmente, certo? Faz todo sentido. É como ter uma visão clara de cada peça do quebra-cabeça antes de tentar montar a imagem completa. E por falar em clareza, o que me deixou... Isso é uma das coisas que mais me impressionam, para falar a verdade, tá? Eu trabalho com isso há bastante tempo, com análise de dados, e vocês, talvez eu não divulgue tanto e vocês não saibam sobre a questão da inteligência artificial, mas o meu MBA foi em gestão de TI e o meu TCC foi sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina, na real, né? Que é a base. Né? Usei bastante o algoritmo ECA, então eu mexo com esse negócio de inteligência artificial faz bastante tempo, mas o meu foco é a análise de dados no ClickSense, análise associativa, então eu acabo mais focando em modelagem de dados, mas inteligência artificial é uma coisa que eu acompanho e uso há bastante tempo, mas não divulgo muito no canal. Não sei, talvez eu passe a divulgar mais agora, já que tem demanda, né? De boca aberta foi o poder da Set-Analysis no ClickSense. A Set-Analysis é realmente um divisor de águas. Ela permite criar cálculos dinâmicos que se adaptam às seleções do usuário, ao contrário das fórmulas estáticas do Excel. Imagina que você precisa analisar as vendas de um produto, mas apenas para clientes de uma determinada região. Certo. Com a Set-Analysis, você pode fazer essa análise de forma dinâmica, sem precisar criar fórmulas complexas para cada região. Caramba, isso é realmente incrível. Lembra de ter que criar planilhas separadas no Excel para cada região que eu queria analisar. Nossa. Era um trabalho insano. Pois é. Mas com essa Set-Analysis parece que a gente tem um controle muito maior sobre os dados. Né? Sem dúvida. Olha que interessante. Eu acredito, não me aprofundei,
mas aqui provavelmente eles estão usando o Gemini da Google, né? Para fazer essa interação. Então ele está misturando as minhas fontes de dados com o conhecimento que ele tem e criando um diálogo dessas informações. Claro que em algum momento desses vídeos aqui, desses textos, eu falei de Excel, mas não nesse nível de detalhe. Esse nível de detalhes que estão aqui não é o nível de detalhe que eu falo nos vídeos, não. Falando em controle, a modelagem de dados no ClickSense também merece destaque. Ao concatenar informações de diferentes fontes, é fundamental entender a estrutura original dos dados, para evitar duplicatas e inconsistências. E como podemos garantir essa precisão na hora de juntar as informações? O material que a gente recebeu mencionava a importância de evitar as chaves sintéticas nos modelos de dados. O que são essas chaves sintéticas? As chaves sintéticas são como atalhos, né? Que podem levar erros na análise. Certo. Elas surgem quando a gente tenta conectar tabelas que não possuem uma relação natural, criando um campo artificial para forçar essa conexão. É como construir uma ponte sobre um rio sem pilares de sustentação. Entendi. A estrutura fica frágil e pode desabar a qualquer momento. Entendi. É como se a gente estivesse criando uma ilusão de conexão entre os dados, né? Isso. O que pode levar a conclusões equivocadas. Exato. E a nomenclatura dos campos, qual o impacto dela na modelagem de dados? A nomenclatura é crucial para a clareza do modelo. Nomes confusos ou ambíguos podem gerar interpretações erradas. Sim. E dificultar a análise. É como tentar ler um livro em um idioma desconhecido, né? Sem um dicionário para traduzir as palavras. Verdade. Sim. Isso é surreal, tá? Eu não sei o quão vocês estão impressionados assistindo esse vídeo aí. Eu estou impressionado pelas analogias serem muito boas. Então eles fazem analogia muito boa e como uma informação que a gente conhece, então eu trabalho com isso há 10 anos, há mais de 10 anos, né? Desde 2010 que eu trabalho com ClickView, comecei com ClickView, oficialmente 2011, vamos considerar que 2010 eu estava só aprendendo, não trabalhei com isso ainda, mas eu já até fiz projetos em 2010, né? Mas a partir de 2011 foi que realmente comecei a fazer consultoria, viajar e tudo mais. Como é um assunto que eu domino, né? E vocês provavelmente que estão assistindo esse canal também conhecem bastante disso. Você vê as analogias e as analogias fazem sentido, não é uma analogia maluca que não tem nada a ver. Sim, realmente. É realmente isso. Uma linguagem clara e consistente, fica impossível entender a história que os dados estão contando. E por falar em histórias complexas, o material que a gente analisou mencionava um caso real envolvendo dados de tempo de inatividade de equipamentos. Pode nos contar um pouco sobre esse desafio? Claro, nesse caso, as informações sobre o tempo de atividade estavam espalhadas. Vocês perceberam aqui que o homem, né, é o entrevistador, é o hoster ali do podcast. Acho que tem 2 hosters, uma coisa assim. E a mulher é a especialista, né? Que está respondendo as perguntas ali, mas ela também questiona e eles também dão opinião. Então, é bem interessante. Em várias tabelas, né? Para analisar o desempenho dos equipamentos de forma completa, foi preciso usar a concatenação de forma inteligente. Certo. Gerenciando as chaves com cuidado para combinar as tabelas sem criar chaves sintéticas que comprometessem a análise. Imagina a complexidade desse processo. É como montar um quebra-cabeça gigante com peças espalhadas por todos os cantos. Mas com as técnicas certas, né? E um bom planejamento, a gente consegue juntar as peças e ter uma visão completa do cenário, né? Exatamente. E para otimizar ainda mais nosso trabalho no ClickSense, podemos contar com as subrotinas nos scripts. Subrotinas. Que facilitam a automação de tarefas repetitivas. Uma verdadeira mão na roda para quem tá cansado de copiar e colar blocos de código sem fim, né? É como ter um assistente virtual que faz o trabalho pesado para você. Perfeito. No material que a gente analisou, o especialista demonstra a criação de uma subrotina para gerar estatísticas de execução de um script. É um exemplo prático de como a gente pode automatizar a tarefa. Olha só que interessante. Isso aqui que ele acabou de falar está nesse arquivo aqui, ó. O que define uma linguagem de programação. Estatísticas de execução de script no ClickSense. Vamos ouvir o que ele tem a falar sobre isso aqui. E ter um controle mais preciso do nosso trabalho. E essa subrotina ainda verifica se a tabela de estatísticas já existe na memória para evitar processamento desnecessário. A inteligência do ClickSense trabalhando a nosso favor, né, para garantir a eficiência da análise. E essa subrotina utiliza a função less, que permite criar condicionais de uma forma mais concisa e elegante. Confesso que eu ainda prefiro a simplicidade do copiar e colar, mas é inspirador ver como o ClickSense oferece recursos para todos os gostos e estilos, né? Com certeza. O ClickSense é uma plataforma democrática que atende às necessidades de diferentes perfis de usuários. E com as dicas e insights que a gente está explorando nesse mergulho profundo, você vai estar cada vez mais preparado para desvendar o segredo dos seus dados e tomar decisões mais assertivas. É isso aí. E pra gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, eu queria falar da importância da documentação e das boas práticas na hora de escrever scripts no ClickSense. Manter o código organizado, usar comentários explicativos, seguir uma estrutura lógica, facilita a manutenção e entendimento do script no futuro. É como deixar um mapa da mina para que outras pessoas, ou até mesmo a gente no futuro, consigam navegar pelo código sem se perder no meio do caminho, né? Exatamente. É como deixar... Nem eu lembro exatamente do que eles estão falando aqui, mas agora eu lembrei que aqui lembrei, né? Provavelmente essa questão do Excel, da diferença das funções no Excel, e agora isso que eles falaram aqui, vem desse vídeo aqui, que é mais de 1 hora, acho que dá umas 2 horas de live aí, sobre como fazer um DRE de demonstração de resultados do exercício. Galha de pão no caminho para não se perder na floresta de dados. E para quem está começando agora, uma dica valiosa é explorar os recursos da comunidade ClickSense. Fóruns, blogs, grupos de discussão, você vai encontrar uma infinidade de informações e exemplos para solucionar dúvidas e aprender com a experiência de outros usuários. A comunidade ClickSense é realmente incrível. É um espaço colaborativo, né, onde a gente pode trocar figurinhas, compartilhar soluções e até mesmo roubar ideias brilhantes de outros usuários, né? Olha isso. Vou voltar.
é explorar os recursos da comunidade ClickSense. Fóruns, blogs, grupos de discussão, você vai encontrar uma infinidade de informações e exemplos para solucionar dúvidas e aprender com a experiência de outros usuários. A comunidade ClickSense é realmente incrível. É um espaço colaborativo, né, onde a gente pode trocar figurinhas, compartilhar soluções e até mesmo roubar ideias brilhantes de outros usuários, né? Brincadeirinha. Mas é sério, a comunidade é um recurso valioso para quem quer se aprofundar no mundo do ClickSense. Brincadeirinha. E falando em se aprofundar, que tal a gente explorar um pouco mais as funcionalidades visuais do ClickSense? Afinal, de nada adianta ter dados organizados e análises complexas se a gente não souber apresentar os resultados de forma clara e intuitiva. Concordo plenamente. É como ter uma orquestra afinada tocando música incrível, mas sem um maestro para conduzir a sinfonia e transmitir a emoção pro público. Isso. No ClickSense, os dashboards são os nossos maestros, que transformam dados brutos em histórias visuais impactantes. Perfeito. E o ClickSense oferece uma variedade enorme de instrumentos musicais, de ferramentas visuais, pra gente criar dashboards interativos e... Não sei se vocês percebem os detalhes que humanizam. Ela gaguejou de como se estivesse pensando. Não sei se porque eu tô há muito tempo mexendo com inteligência artificial, esses detalhes que humanizam, né? Que, por que uma inteligência artificial iria gaguejar, errar? Ela não precisa. Mas isso deixa muito mais humano a coisa, né? Personalizados. A gente pode usar gráficos de barras, linhas, pizzas, mapas, tabelas. As opções são infinitas e a gente pode combiná-las de forma criativa para contar a história dos nossos dados da maneira mais eficiente possível. E com a função de arrastar e soltar do ClickSense, criar dashboards, se torna uma brincadeira de criança. É como montar um quebra-cabeça e encaixar nas peças visuais para criar uma representação completa, interativa dos nossos dados. E sim com um artista pintando um quadro com dados. Sem dúvida. E o melhor de tudo é que a gente pode personalizar cada detalhe do nosso dashboard. Cores, fontes, tamanhos, legendas. Tudo para garantir que a mensagem seja transmitida da forma mais clara e impactante possível. E com os filtros interativos, a gente pode explorar os dados em tempo real, né? Respondendo a perguntas específicas e descobrindo novos insights a cada clique. É como ter um superpoder de controlar o tempo e o espaço dentro dos nossos dados. E para quem busca uma análise mais profunda, o ClickSense oferece recursos avançados de storytelling, que permite a gente criar apresentações interativas e narrativas envolventes, combinando gráficos, textos e imagens. É como transformar os dados de apps, um roteiro bem definido, personagens cativantes e um final surpreendente. Exatamente. Com o ClickSense, todos nós podemos ser diretores de cinema dos nossos dados. É isso aí. Criando histórias que inspiram, informam e impulsionam a tomada de decisões. Inspirador. E com essa metáfora cinematográfica, a gente encerra a segunda parte do nosso mergulho profundo no ClickSense. Mas prepare um fôlego, porque na terceira parte a gente vai explorar ainda mais recursos e dicas valiosas para dominar essa plataforma incrível. E cá estamos nós de volta para a última parte da nossa aventura pelo mundo do ClickSense. Nas partes anteriores a gente desvendou os mistérios da modelagem de dados, explorou a magia dos dashboards e até se arriscou como diretores de cinema dos nossos dados. Mas ainda tem muita coisa legal para descobrir, né? Com certeza. Uma das grandes vantagens do ClickSense é a sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados sem sua camisa. Isso se deve à sua arquitetura inovadora, que usa memória RAM para processar informações em tempo real. É como ter um foguete na mão, pronto para decolar e explorar o universo dos dados na velocidade da luz. Adeus lentidão e telas de descarregamento intermináveis. Exato. Mas para garantir que nosso foguete esteja sempre pronto para decolar, o material que a gente analisou destaca a importância de otimizar os scripts. E como a gente pode turbinar os nossos scripts para alcançar a velocidade máxima do ClickSense? Em primeiro lugar, a gente precisa evitar carregar dados desnecessários. Se a gente só precisa de algumas informações de uma tabela para carregar a tabela inteira, é como levar uma mala gigante para uma viagem de fim de semana, só vai te dar dor de cabeça. Carregando apenas os dados essenciais, a gente economiza tempo e recursos. Faz todo sentido. É como organizar a geladeira. A gente joga fora o que está estragado e guarda só o que a gente realmente vai usar. E além de selecionar os ingredientes certos, a gente também precisa otimizar o preparo da receita, né? Exatamente. As funções... Aqui tem um pequeno discordância minha, que é cuidado nessa hora. Não está errado, isso é que é mais impressionante. Não está errado. Mas às vezes não vale a pena você eliminar dados. Aqui provavelmente está puxando essa informação da base de conhecimento da linguagem que está treinada aqui, do treinamento prévio da linguagem, não dos dados que eu tô carregando ali. Às vezes não vale a pena você tirar várias colunas que você vai precisar depois e aí você não carrega e aí o usuário vai sentir falta. Então, deveria... Eu nem sei dizer, para falar a verdade, eu nem sei dizer. Eu só discordo um pouco do que eles falaram aqui, mas o fato é de que, baseado no mapeamento de documentos, se tem a informação no seu documento, deve ter também no seu aplicativo. Seria essa. Isso significa que se a informação é inútil, não deve ir? Se não está no documento, realmente não deve ir. Ou seja, por isso que não está tão errado, entende? Então, aqui, o que eles falaram, o que a inteligência artificial gerou aqui, faz sentido e precisa embasar um pouco mais, porém, está correto, não está totalmente errado. Você deve evitar realmente carregar dados que você não vai usar, desde que esse dado não existe no documento que você mapeou. Então, por exemplo, nota fiscal. Não tem, em nenhum lugar da nota tem lá quem fez a entrega. Não aparece no documento nota fiscal. Então, por que você vai acrescentar essa informação de quem fez a entrega nesse documento? Provavelmente quem fez a entrega está em outro documento, está lá na guia de entrega, em alguma coisa assim. Não está na nota fiscal. Então, o documento nota fiscal, o aplicativo que representa esse documento não deveria ter essa informação. E isso deveria estar no documento que corresponde às entregas em si, entende?
Vamos continuar aqui. As nativas do QuickSense, como a função Timer, podem ser grandes aliadas na hora de transformar e limpar os dados. Elas são como utensílios de cozinha que facilitam o nosso trabalho. E ajudam a gente a preparar um banquete de informações delicioso. E a ordem dos comandos no script também influencia no desempenho. É como na culinária, onde a ordem dos ingredientes pode fazer toda a diferença no resultado final. Com certeza. Organizar o script de forma lógica, agrupando comandos semelhantes, evitando operações redundantes, garante que o QuickSense processe as informações da maneira mais eficiente possível. É como seguir uma receita passo a passo, sem pular etapas ou repetir processos desnecessários. Entendi. É como planejar uma viagem de carro. Se a gente traça a rota com antecedência, evitando desvios e caminhos sem saída, a gente chega no nosso destino muito mais rápido e sem perrengues. Perfeito. E por falar em chegar no destino, uma das etapas mais importantes na otimização de scripts é o teste. Ao testar o script em diferentes cenários, a gente pode identificar gargalos de desempenho e fazer os ajustes necessários para garantir que tudo funcione perfeitamente. É como fazer um test drive antes de comprar um carro, a gente precisa ter certeza que ele vai atender as nossas necessidades. Verdade. E pra gente finalizar a nossa jornada pelo universo do QuickSense, qual a última dica de ouro para os nossos ouvintes? Eu acho a dica final. A dica mais importante é: nunca parem de aprender. O QuickSense está em constante evolução, com novas funcionalidades e recursos sendo lançados a todo momento. Para acompanhar esse ritmo acelerado, a gente precisa estar sempre antenado, buscando novos conhecimentos e explorando as infinitas possibilidades que a plataforma oferece. O mundo dos dados é como um oceano vasto e misterioso, com novas ilhas de conhecimento surgindo a cada dia. E o QuickSense é o nosso barco, pronto para nos levar onde a nossa curiosidade nos guiar. Exatamente. Explore, experimente, ouse. E nunca se esqueça: os dados são como uma mina de ouro repleta de tesouros preciosos esperando para serem descobertos. Com o QuickSense, você tem as ferramentas certas para escavar essa mina e transformar informações em insights poderosos. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo do QuickSense. Espero que vocês tenham gostado da viagem. É isso aí. E que se sintam inspirados a desbravar os mares da análise de dados com essa ferramenta incrível. Até a próxima aventura! Deixa eu dar um like aqui, né? Ficou ótimo. Rapaz, é impressionante, né? É incrível, realmente. O que mais me impressiona aqui são as analogias, que são muito boas e coerentes, assim. Então, meu emprego tá ameaçado. Não, brincadeira. Pessoal, tem muito medo o pessoal perder o emprego. Não sei se eu falei na outra aba ali, mas se eu estiver me repetindo, peço desculpa aí, me deixa o like assim mesmo. Você nunca será substituído se você está fazendo um trabalho melhor do que a inteligência artificial pode fazer. E está cada vez mais difícil superar uma inteligência artificial, né? Mas isso no mundo real, mesmo sem inteligência artificial, toda vez que o teu trabalho não era suficiente, eles contratavam outra pessoa e te mandam embora. É simples assim. Então, para quem tem medo se a inteligência artificial vai roubar teu emprego ou não, entregue um trabalho de melhor qualidade do que uma inteligência artificial pode fazer e use inteligência artificial para fazer um trabalho melhor. Simples assim. Se você não usar a inteligência artificial para fazer um trabalho melhor, as outras pessoas vão usar para roubar teu emprego. Então você não vai perder o emprego por causa da inteligência artificial. Você vai perder o emprego porque você ficou parado no tempo e não sabe usar uma inteligência artificial do mesmo jeito que quem não sabia usar um celular perdeu o emprego, de quem não sabia usar um computador perdeu o emprego, de quem não sabe operar uma máquina CNC numa indústria também perdeu o emprego, porque precisa saber operar a máquina. Beleza? Então, não tenha medo da inteligência artificial. Transformers era ficção científica, mas agora é realidade. É o nosso futuro. Todo mundo virando robozinho. Um abraço, até o próximo vídeo. Aprendeu, agora é só criar.